Graça e paz. Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo escrevendo a esta igreja de Colossos, diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Temos caminhado há 4 domingos, 4 reuniões, em cima desse texto aqui que tem sido matéria para as nossas almas. Me regozijo nos meus sofrimentos. Interessante, eu estava em Curitiba esta semana e lá o meu amigo Hermes Blumenthal de Moraes me chamou a atenção para um artigo que saiu na revista Veja, de um psicólogo chamado Stephen Hayes, 57 anos, que está causando alvoroço entre seus colegas de profissão. Em seu livro Saia da Sua Mente e Entre em Sua Vida, publicado no fim do ano passado nos Estados Unidos, ele rompe com um método em voga na psicologia há 30 anos, a terapia cognitiva, que instrui pacientes a se livrar de seus pensamentos e sofrimentos negativos. Reis diz que, ao contrário, é preciso aceitar a dor e o sofrimento como parte da sua vida. Suas teorias causam especial impacto no tratamento de distúrbios como depressão e os transtornos de ansiedade. Ele é um autor de 27 livros e ele diz ele está há 11 anos sem ter um ataque de síndrome de pânico que o aflige desde os 29 anos. Desde que ele começou a experimentar a expressão da dor e do sofrimento como algo natural da vida. Está assim mexendo no mundo como se uma caldeira, o problema da ditadura da felicidade. Muitos escritores lançando livros, ensaios, assim como o Augusto Cury, que lançou um livro muito interessante sobre a ditadura da beleza, que a Veja deu um cacete nele, porque ele coloca Jesus como o paradigma do equilíbrio. O romancista e ensaísta francês Pascal Bournet, que já publicou também vários livros, que ganhou importantes prêmios literários europeus, que teve uma obra sua, Lua de Mel, adaptada para o cinema por Polanski. Aos 53 anos de idade, ele escreveu um livro, Euforia Perpétua, que foi publicado no Brasil, que denuncia a fragilidade e a crueldade de uma sociedade que transformou a felicidade como ideal coletivo e obrigatório. Você tem que ser feliz. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, existe sim, mas nós não a pomos, porque
Sempre a pomos onde nós estamos, nunca pomos onde nós estamos. Então eu quero ser feliz a qualquer custo. Nós buscamos a felicidade. A felicidade é extremamente individual e efêmera por definição. Por isso as pessoas ficam obcecadas em conquistá-la como a uma propriedade. Sofrem em dobro, se a distanciam das pequenas alegrias da vida. E Buchner faz então uma análise dessa ditadura da felicidade. Hoje de manhã, enquanto nós estávamos meditando um pouco sobre a expressão maravilhosa da graciosa graça, nós nos referimos a C.S. Lewis, um escritor inglês, morreu na década de 60 do século passado. A gente falar século passado assim parece que faz tanto tempo. Ele disse: Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido. Sempre que Deus fala comigo, Ele fala com muita graça e com muita elegância, como é próprio do caráter de um pai amoroso. Mas frequentemente, para despertar a minha consciência um tanto endurecida e satisfeita com os meus brinquedinhos, que eu me envolvo de tal modo com estes brinquedos, que Ele permite alguns acontecimentos inusitados, algumas coisas desagradáveis, aparentemente, para que eu possa ser acordado e levantar a cabeça para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Nós temos visto como se faz um bom vinho. Para chegar àquela qualidade de um vinho de profunda gustabilidade, palatabilidade, é preciso um processo que vai desde aquilo que nós vimos domingo passado, que é o terroir, a terra que não pode ser muito fértil, a plantação, a poda das cepas. Eu estava vendo essa semana que nenhum vinho de qualidade é fruto de alguma vinha que tenha menos de 10 anos de idade. Ela precisa envelhecer a vinha. Talvez por isso até que Paulo disse que era bom não colocar neófito na frente do ensino, porque o neófito ainda não foi tratado através do sofrimento. O sofrimento é um grande mestre, é uma grande escola. Sem sofrimento, alguém diz, não há crescimento. O sofrimento é a escola do progresso. A própria criança, para andar, precisa cair. Aquele voador que foi usado numa época, muito condenado por pessoas que estudam o assunto, dizem que aquele voador que botava em criança para firmar as pernas, ele simplesmente não deixa amadurecer a percepção. E as crianças que usaram o voador têm mais probabilidade de sofrer acidentes. Por quê? Porque elas tiveram amparo desnecessário. Ela precisa cair. E você não pode proteger muito a criança. Ela tem que sentir dor. A dor benéfica de uma queda. A dor que queima para ela não botar o dedo outra vez lá. A dor do maribondo. Como maribondo. É um instrumento maravilhoso para ensinar a criança. Se não houvesse dor no mundo, o mundo seria um terror. A onipotência do homem. A finitude se manifesta exatamente
no caminho do sofrimento. E a cepa precisa ser podada, tratada. Muitas vezes Deus traz os seus viticultores para exercerem o trabalho de podar. Eu fico pensando quando Miguel Ângelo achou aquela pedra extraordinária, aquele mármore. Ele olhou para aquele mármore e disse: encontrei a pedra que eu precisava. Mas para chegar a Moisés ou a Davi, ele teve que cinzelar, ele teve que quebrar pedrinho, pedacinho por pedacinho, até que se formou. E dizem que no caso de Moisés, tem um lugar no joelho da estátua, que foi a última martelada que ele deu. Tem uma marca de martelo, que ele gritou: parla! Tão perfeito que é Moisés, você olha para as mãos dele, chega a veia, parece estar pulsando. Faltava só falar, mas para chegar ali, vamos dizer assim, a pedra sofreu. Só que pedra não sofre. Mas ela teve que passar por um grande tratamento, um trabalho de cinzelamento para chegar àquele ponto. Como é que Deus faz um santo? Como é que Deus leva uma pessoa até a santidade? A Santa Teresa de Ávila disse o seguinte: antes de Deus nos levar à santidade, Ele nos traz a dor. E antes da dor, Ele nos dá a paciência. Preciso certas coisas para chegar até uma altura da verdadeira felicidade. Paulo está dizendo assim: agora me regozijo. E nós temos lançado aqui a seguinte ideia: será que isto não é sadomasoquismo? Gostar me bate porque eu gosto? Eu quero apanhar? Eu quero sofrer? Será que isso não era uma doença, uma patologia na vida de Paulo? De fato não, queridos. Nós precisamos do tratamento. E se você quiser fazer uma pessoa extremamente infeliz, dê tudo a ela. Não dê limites. Não ponha regras. Não estabeleça princípios. E aí teremos um monstro. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus irmãos, tende por motivo de alguma alegria. Ah, queridos, eu não sei o que é isso. A palavra que aparece aí, peirasmos, para provação, também é a mesma palavra para tentação. Tende por motivo de toda alegria quando você está sendo tentado ou provado. Por quê? Porque a provação de sua fé precisa de confirmação. E uma vez confirmada, ela produz perseverança. Este psicólogo, Stephen Hayes,
Ele está dizendo que as pessoas que não têm desafios e não têm lutas, elas se esfacelam rapidamente. Sem sofrimento, não há crescimento. Um homem que escreveu muito sobre esperança foi um psiquiatra que esteve no campo de concentração, Viktor Frankl. Ele disse que todos os judeus que enfrentaram as câmaras de gás e as filas com esperança e com perseverança venceram. Mas aqueles que foram tombados pelo desânimo, pela desilusão, foram sucumbidos, se perderam. O sofrimento fez com que eles tivessem uma têmpera. Eu estou vendo, mais do que nunca, raízes muito superficiais hoje nas pessoas. Nós somos rasos. Nós não temos compromissos nem mesmo com a família. Somos um povo que qualquer coisinha, o casal teve um desentendimento e aí abandona. Eu gostei de ver uma vez um senhor que estava completando, não sei, 60 anos de casado. E a repórter perguntou para ele, como é que neste mundo de tantos desquites e divórcios, vocês conseguiram chegar até onde vocês chegaram? Ele disse, minha filha, é porque aconteceu que ela e eu um dia decidimos andar juntos. Decidimos viver juntos. Decidimos discutir juntos. Decidimos brigar juntos. E decidimos que vamos ficar juntos. E eu gosto de olhar bem uma coisa importante que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que foi morto meses ou semanas antes do armistício, em 1945, ele diz uma coisa que eu vou dizer, e eu sei que muita gente não vai gostar disso. O casamento é maior do que o amor. O casamento é maior do que o amor. E quando nós estamos casados e temos a decisão de ficar, mesmo no sofrimento, nós crescemos. E crescemos com maturidade. Queridos, tende por motivo de alegria. Tem dificuldade lá no casamento de vocês? Tem dificuldade? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram levados perante o rei Nabucodonosor por causa de posições firmes. Tinha uma fornalha acesa, mas eles disseram, antes importa que nós nos curvemos diante do Deus Todo-Poderoso do que diante de uma imagem de escultura. E nós, se Ele quiser que a gente vire torresmo assado, nós vamos virar torresmo, mas nós não vamos nos comprometer com essas coisas. E foi no meio da fornalha acesa, 7 vezes mais aquecida, que apareceu um semelhante ao Filho dos Deuses, o Cristo no meio do fogo ardente. Sofrimento nunca foi a ausência de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é bem presente na tribulação. Ele não é presente, Ele é bem presente na tribulação. Queridos, a palavra de Deus nos fala também, em Hebreus capítulo 12, os versos 10 e 11, falando da correção, da disciplina, da necessidade que nós temos de ser tratados como algo muito precioso para o nosso amadurecimento e crescimento espirituais. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nossos pais, muitas vezes, nos corrigiram. Essa semana ainda estive conversando com minha esposa de uma vez que eu levei uma surra de meu pai. Havia um rapaz que trabalhava na casa do nosso vizinho, que chamava-se Benedito. E eu fiz o seguinte: Benedito Bacurau, cai no oco e cai no pau. E ele me xingou de lá com um palavrão. E meu pai disse: mas quem vai cair no pau é você. O que você quer irritar aquele que é mais fraco? O que você quer implicar com o outro? E tinha um discurso antes que era pior do que a surra. E eu sei que até hoje eu tenho muito senso de reverência pelo nome Benedito. Porque ele é bendito. Não é só o Papa que tem este nome, mas aquela surra foi extremamente preciosa. Na hora não, mas me ensinou a não tripudiar, a não debochar, a não ridicularizar das pessoas, porque cada pessoa tem o seu tempo, a sua forma, o seu jeito, a sua maneira. E eu gosto quando Paulo diz assim: por que você que é forte não suporta a fraqueza do fraco? Queridos, é importante quando Deus nos corrige, e às vezes a correção naquele momento é dura, mas é para o nosso proveito, é para o nosso bem. E uma pessoa que está sem correção não é filho, é bastardo, diz a palavra de Deus. Aquele que é corrigido, se você está debaixo de alguma correção de Deus, eu tenho estado algumas vezes dura, mas eu prefiro ficar dentro das lambadas de Deus a ficar fora do seu cuidado. O melhor lugar para uma pessoa viver nessa face da terra é dentro da vontade de Deus, ainda que seja duro, ainda que seja uma tragédia, mas dentro da vontade de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o sofrimento é parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de evolução. Conversávamos ontem com o Abílio e ele me disse uma coisa muito interessante. Algum tempo atrás, que as coisas estavam muito assim, com tanto êxito, e então ele dizia: Deus está me abençoando, Deus está isso, Deus está aquilo, e falava com... E hoje ele disse: eu tenho sido tratado e cuidado, e agora é que eu entendo que Deus tem me abençoado profundamente nas lutas, no trabalho dele na minha vida. Uma bênção que não é muito bem aceita pelos superficiais. Porque as minhas raízes se aprofundam quando os vendavais vêm, quando a seca é grande, a parreira desce as suas raízes mais para fundo para buscar alguma água que está numa região mais interna da terra. Quantas vezes nós precisamos de alguns desertos, de algumas dificuldades, para que a nossa soberba, para que o nosso orgulho, para que a nossa presunção seja tratada. Quantas vezes Deus tem me permitido fracassar? Preste bem atenção, não é que Ele me leve a fracassar, Ele me permite, para que eu veja a minha finitude, e ao mesmo tempo, olhe para a sua graça e dependa dela. Queridos, nós temos que olhar bem para este lado. Tiago, voltando ao livro de Tiago, nós vamos ler o verso 12 do capítulo 1. 12:1.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Engraçado. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Sexta-feira, depois que eu cheguei de São Paulo, domingo que vem eu tenho que fazer um casamento em Brasília no sábado. E domingo vou pregar numa igreja que está sendo inaugurada lá em Valparaíso, em Brasília. Eu fui buscar a passagem para ir. E quando cheguei lá, encontrei minha amiga, sempre vende as passagens. E como é que você vai, filha? Então veio aquele momento de conversa. Ela disse, deu um gemido, deu uma murmuraçãozinha, depois disse, mas eu hoje quero passar um dia agradecendo a Deus. Eu disse, olha, eu tenho aprendido uma coisa com um moço que mora lá no Ceará, chamado Serginho. Domingo eu me referi ao fato da doença dele, ele tem uma doença óssea, que se você pegar nele, quebra o osso. Então ele vive numa rede. Esta rede embaixo, ela tem um zíper. Quando ele vai fazer uma necessidade, a mãe abre, ele tem 32 anos. A mãe abre aquele zíper, ele faz a necessidade. Quando vai tomar banho, joga ali na rede mesmo, molha e depois seca, porque ele não pode tocar. Mas quando o pastor Lúcio, que foi daqui com o grupo, chegou para ele e disse, Serginho, você está precisando de alguma coisa? Ele disse, eu não preciso de coisa alguma, eu tenho tudo. Ele canta o dia todo, ele louva a Deus o tempo todo, Aí eu contei essa história para ela e ela começou a tirar a passagem, começou a chorar. Eu disse, filha, eu também fico humilhado, porque eu tenho 2 pernas que andam, eu tenho 2 braços que ainda trabalham, eu tenho uma saúde relativamente boa, mas às vezes eu me pego, porque um negócio não deu certo, uma porcaria que pode ser jogada fora, reclamando. Não tenho aprendido a louvar e agradecer a Deus. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Esta provação tem um propósito de Deus na nossa vida. Vamos ler um pouquinho aqui, 1 Pedro, capítulo 14. Vamos fazer uma viagenzinha rápida por ele. 14 do 12... 14 não, perdão, 4, 1 Pedro 4, de 12, ainda bem que vocês estão acordados, viu? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ele levanta aqui uma questão, amados, não estranheis este fogo ardente, que serve como o fogo que purifica a prata, o cadinho que está ali para purificar. Vai tirar a escória, vai tirar aquilo que é desnecessário. Este fogo. E ele diz mais aí, no versículo 14: Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pode ir até mais para frente, até o 19. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome,
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Ele faz aqui eu não gosto de sofrimento, já falei isso para vocês, eu não busco sofrimento, não vou provocar alguma coisa que seja por sofrimento. Eu acho, por exemplo, muita afoiteza de determinadas pessoas que vão cutucar uma casa de maribondo. Eu acho isto uma temeridade. Você, por exemplo, quando for pregar o Evangelho, não ofenda a ninguém, não provoque o outro, provoque o pensamento do outro, seja sábio, mas se vier o sofrimento, é hora de soltar foguete. Em vez de se considerar vítima ou coitado de mim que estou aqui sofrendo, faz favor, passe aí numa loja onde venda caramuru, compre algumas varas de foguetes e o que você está fazendo? Estou soltando foguete. Por quê? O que foi? Por que você está soltando esse foguete aqui? Porque eu estou sendo perseguido. Porque eu estou sendo injuriado. Porque eu estou sendo vilipendiado. Bem, isso é loucura? Não, é o que a Bíblia diz. Um texto que nós vamos para domingo que vem, porque não dá tempo hoje, ele diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. É hora de festa, povo de Deus. Você provocar a ira do outro está errado. Mas se ele zangar com você e vier para cima, vai fazer um banquete. E de preferência, convide-o. É aquilo que está lá no Salmo 23. Preparas uma mesa. Eu gosto desta versão que me foi apresentada numa tradução inglesa. Preparas-me uma mesa com a presença dos meus adversários. Não é na presença, eu comendo e eles lá, só olhando, como se fosse uma espécie de plateia maldita, enquanto eu estou comendo e eu estou me vingando com eles, você vai sofrer. Não, mas preparas-me uma mesa em que estejam os meus inimigos comendo comigo. Para quê? Para que eu possa ter o privilégio de mostrar a eles que eu não sou inimigo deles. Eu não os tenho inimigos. Como disse alguém, você é meu inimigo, mas Cristo me fez seu amigo. Se você não gosta de mim, é o privilégio que Deus me deu para eu gostar de você. Mas isso não é teoria, isto é graça. Isto é obra da graça de Deus, vindo a nosso encontro. É hora de a gente pensar um pouco, por que será que estou passando por essa moedura? Ainda comentávamos ontem com o Abílio, e ele estava fazendo esta alusão ao trigo, né? O trigo lá na espiga, está lá, espiga bonitinha, se enfeita a casa com aquela espiga de trigo. Tem muitas casas que a gente vai, é bonito e agradável, aquela espiga de trigo, mas ela não tem valor nutritivo para ninguém ali. Depois, aquele trigo é batido, remove a casca, ele é jogado dentro de um moinho, e como disse alguém, foi o reverendo Messias me disse isso outro dia com muita sabedoria. Ele disse assim: meu irmão querido, o moinho de Deus mói muito lentamente, mas mói fino.
O moinho de Deus moe muito lentamente, mas moe fino. Deixa uma farinhazinha fininha. Cadê a identidade? Sumiu! E depois este pão, esta massa, ela é amassada, e o Abílio ainda se referiu ao fato, coloca azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, vai para o fogo, é o símbolo do sofrimento. A cruz, o Espírito, o sofrimento, e ainda Jesus pega e parte, e diz assim: este é meu corpo que é partido por vós. Pão partido e vinho derramado é o símbolo de uma fé que foi tratada. Senhor, eu não quero sofrer, por favor, mas se tiver que sofrer, que tu me corrijas, que tu me ensines e que tu me mostres que o sofrimento é motivo de dizer bem-aventurado. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ninguém saia daqui: Senhor, me faça sofrer, que aí a doença é grave. Muito grave, muito grave. Mas também ninguém saia daqui dizendo: Senhor, não aceito o sofrimento. Eu vou ficar numa posição de rebeldia contra ele. Não. Senhor, o Senhor começou uma boa obra, o Senhor sabe como acabar, e se for da maneira como o Senhor precisa fazer para me corrigir, para me ensinar, para me fazer, para que eu possa ser um discípulo, por favor. Só esta expressão, a paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. Por favor, guarde esse negócio. Lembre-se que Deus é muito paciente conosco e nós precisamos ser pacientes com o trabalho que Ele está fazendo na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Hoje eu recebi um telefonema de um médico de Brasília e no final ele me disse isso. Obrigado, porque o Deus da graça nunca desiste de mim. Eu disse: é verdade, meu filho. O Deus da graça nunca desiste de nós. E Ele vai fazendo um trabalho muito precioso nas nossas vidas. Estamos com tempo, vamos sair com alegria do coração. Lembrar uma coisinha só, que cada pessoa que está do seu lado ainda está batendo o coração. Eu comprei em São Paulo esta semana, Religião do Cérebro. É um livro de um médico do HC, muito graduado pelas universidades americanas. Então ele está mostrando que é o cérebro e não o coração o nosso centro de controle. Ele mostra uma série de coisas. Então eu quero dizer para você: eu amo com o meu cérebro. E a gente diz: eu amo com o meu coração. E aí ele vai mostrando onde é que está o zoneamento, inclusive o poder, como Deus age
tem um lugar no cérebro das pessoas, por isso é que uma pessoa pode perder a memória e não perder a fé. Porque o lugar da fé é muito bem localizado. E dificilmente nesse lugar tem câncer, tem tumor. É por incrível que pareça. Tem umas coisas engraçadas. Então, com o amor do cérebro, eu quero beijar você. Não o amor do coração, porque essa é uma bomba que foi feita para levar sangue. Foram os gregos que achavam que era o coração o centro da vida. Mas não é o coração. Diz ele, é o cérebro. É o cérebro. Talvez seja por isso que o profeta disse assim: Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Olha só como tem na Bíblia, tem umas coisas engraçadas. Dá um beijinho no seu irmão, faça um cafuné nela. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.